NE1 começa com imagens ao vivo do Globocop que sobrevoa o Recife. Você vê aí a Avenida Agamenon Magalhães e a movimentação do trânsito, que ficou complicado durante a manhã, né? Um cenário bem diferente agora, que está mais tranquilo, porque hoje pela manhã os carroceiros fizeram protestos em vários pontos da cidade. Os protestos começaram logo cedo, por volta das 7h30 da manhã. É que uma lei proíbe, desde 2013, a circulação de veículos movidos a tração animal na capital. E hoje tem uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir o programa de retirada dessas carroças. No NE1 de hoje você vai ver todas as informações sobre esses protestos, as manifestações que aconteceram durante a manhã e como está a circulação do trânsito. Por isso que o nosso Globocop está sobrevoando aí a Agamenon Magalhães. Você vai ver também outros assuntos. Uma ONG cobra da Prefeitura do Recife câmeras de monitoramento de velocidade nas ruas da cidade. É que a ONG acredita que sem os radares, motoristas abusam da velocidade. E quem paga o preço são os pedestres e ciclistas. Moradores do bairro de Água Fria, na zona norte do Recife, estão sem água há mais de um mês. Você vai ver também as vagas de emprego disponíveis nas agências do trabalhador. Tem uma profissão com mais de 60 vagas abertas. E tem assunto de saúde também aqui no NE1. Você vai ver o que pode atrapalhar a sua noite de sono e quais alimentos podem ser consumidos para ajudar aí a dormir bem. Vamos juntos? Até 1h da tarde. Agora são 11h50. Nós seguimos com imagens ao vivo do nosso Globocop, que sobrevoa a Avenida Agamenon Magalhães. No lado direito você observa aí os carros que estão sentido Zona Sul. No lado esquerdo, sentido Olinda. O trânsito, como eu disse bem no comecinho do nosso jornal, segue mais tranquilo, né? Mas pela manhã, em vários pontos da cidade, houve protesto de carroceiros. Na Zona Norte, na área central, na Zona Sul, em trechos de rodovias federais também. Foi complicado chegar ao compromisso, por isso o Globocop está no ar. É para mostrar como está a cidade agora, para você se programar para sair de casa, do trabalho. Tem gente que vai pegar o filho na escola, não sabe como está a movimentação. Nosso Globocop, nosso comandante sobrevoando aí essa área e mostrando essa imagem mais ampliada para a gente. Das imagens do alto, vamos para o chão agora. Elvis Lopes está em outro ponto do Recife, agora na Avenida Norte, sentido Macaxeira, bem pertinho aí do terminal da Macaxeira, quase já na BR-101. Foi um outro ponto, né, de protesto hoje cedo, no cruzamento com a Avenida João de Barros. Ele está chegando nesse trecho, um dos primeiros pontos a serem fechados hoje, né? Mas a gente acompanha agora como é que está o trânsito aí nessa área. No sentido contrário, muito congestionamento, né? Lentidão no trânsito, mas por onde Elvis Lopes está passando agora, o trânsito fluindo e bem mais tranquilo. A gente vai circular bastante, né? Elvis Lopes, que já chegou, inclusive, na BR-101, saiu desse ponto que eu citei agora, que foi exatamente o ponto inicial, lá por volta das 7h30 da manhã, onde aconteceu a primeira manifestação, onde tinha fogo, né? Quem estava saindo ali de Casa Amarela, saindo da encruzilhada, seguindo sentido Zona Norte do Recife, ao bairro de Santo Amaro, teve muita dificuldade, aquele trânsito ficou muito complicado pela manhã. Elvis Lopes já passou por esse ponto, agora já está aí na BR-101, para mostrar que está livre, não tem ponto de fogo, de fumaça, de manifestação nem de protesto neste momento. Mas a gente continua acompanhando porque tem uma audiência pública agendada agora para tarde com este assunto. É pauta na Câmara de Vereadores e o NE1 segue de olho aí, inclusive esse trecho da pista a gente observa aí mais escuro, né? Eles atearam fogo em muitos pontos e a gente segue aí com Elvis Lopes trazendo essa informação ao vivo para você. Bora chamar Bruno Fontes, então, para falar sobre essa manhã complicada, tumultuada demais para o trânsito do Recife em vários pontos da região metropolitana. Bruno, atualiza, por favor, as informações para a gente. Bom dia para você. Oi, Maricela, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está almoçando agora com a gente no NE1, né, acompanhando então essas informações que são muito importantes. Agora há pouco você falando do Globocop, ele passou por a gente aqui, eu estou com Augusto César, estou na Agamenon Magalhães, em um dos pontos que houve então esse bloqueio. Inclusive vocês estão vendo ali caminhão
com funcionários da Prefeitura de Limpeza Urbana, retirando o resto de alguns entulhos. A gente ainda consegue sentir aquele cheiro de fumaça nessa região que nós estamos. Eu estou em frente à Universidade de Pernambuco, a UPE, para mostrar esse sentido dos carros que vêm de Olinda para o Recife. Você imagina isso por volta das 7 da manhã, as pessoas seguindo para o trabalho, para as escolas, então a cidade ficou parada. 8 pontos de bloqueio aqui na Agamenon, também na Avenida Norte. Você falou agora também que Elvis Lopes estava naquele ponto da 101. Houve um bloqueio ali, mais para frente também, perto da Ceasa, um outro bloqueio. Também teve na Avenida Recife, já na Zona Oeste. Você vê Zona Norte, Zona Oeste. Também em Peixinhos, em Olinda. Então foram protestos simultâneos de centenas de carroceiros, porque tem essa audiência, como você bem disse, essa lei que já foi regulamentada, aprovada em 2013, e agora vem toda essa questão final dessa regulamentação. Algumas carroças já têm esses horários e os locais corretos que elas podem circular, e também um cadastro dos tutores desses animais. Mas aí já chega naquela fase agora de retirar, né, de acabar com esse veículo de tração animal. Então, durante toda a manhã, esses protestos, as pessoas ainda nem sabiam quem eram esses manifestantes, e depois muitas pessoas enviaram para os nossos canais, o Canal Globo, para o Instagram, essas informações, esses vídeos, então, contando como foi para sair de casa, e a gente vai acompanhar agora essa reportagem. Um dos sentidos da BR-101 ficou interditado. Próxima entrada aqui na entrada do Jardim São Paulo, sentido paulista, passa ninguém. Protesto aqui dos carroceiros. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a manifestação. Neste outro vídeo dá para ver fumaça, fogo e carros do Corpo de Bombeiros no local também. Houve protesto no bairro de Areias, no Recife. Avenida Recife, não passa ninguém, viu? Na 101 também, depois da Ceasa. E entre os bairros da Encruzilhada e do Espinheiro, os manifestantes fecharam a Avenida Norte nos 2 sentidos e a João de Barros. Colocaram fogo em pneus no cruzamento. O trânsito travou no início da manhã para todo mundo. Passageiros do transporte público, carros particulares, muita gente seguiu a pé. No local, havia carroças e cavalos na rua. A Avenida Abdias de Carvalho foi interditada em 2 pontos no sentido BR. Os motoristas precisaram desviar dos bloqueios, onde também estavam pessoas em carroças. Agentes da CTTU foram enviados aos locais. A Polícia Militar acompanhou junto. Pneus foram queimados na pista. Olha, e durante esses protestos, tanto também nesses trechos aqui da cidade, como também nas rodovias, né, federais, não houve um problema de violência, prisão. Houve, claro, sim, a Polícia Rodoviária Federal, os bombeiros também acompanharam, mas a gente lembra que não houve prisões e, nesse momento, não há, por enquanto, nenhum registro de protesto acontecendo. Vamos ver, então, uma outra reportagem que nós voamos com o Globocop para mostrar também a cidade como ficou no início da manhã. Isso, Bruno, nós estamos circulando com o nosso Globocop em várias áreas exatamente para mostrar, né, como é que está esse trânsito agora. Nós estamos nos aproximando do meio-dia, agora 11 horas e 57 minutos. Muita gente que está saindo do trabalho, né, que está indo pegar o filho na escola, que está com essa dificuldade exatamente neste momento para saber, né, o que está acontecendo na cidade. Porque quando essas pessoas saíram mais cedo de casa, a cidade estava muito complicada, né? Mas e agora, como é que está a situação? É esse VT, inclusive, que Bruno Fontes está falando e que a gente vai ver agora. As imagens feitas com drone mostram o bloqueio na Avenida Agamenon Magalhães, perto do viaduto da Avenida Norte. Motoristas seguiram pela contramão da pista local para desviar. O Globocop registrou o tamanho do congestionamento. Começou perto do centro de convenções e foi até depois do viaduto da Avenida Norte. Na Avenida Recife, trânsito parado no sentido aeroporto. Na Avenida Caxangá, os passageiros do transporte público ficaram presos no engarrafamento. Uma fila de ônibus parados se formou no corredor exclusivo.
Na Avenida Abdias de Carvalho era possível ver pneus queimando e a fumaça preta bem alta. Em Olinda, houve protesto no bairro de Peixinhos. Com o cruzamento fechado, carros deram a volta. No meio da manhã, os bloqueios começaram a ser desfeitos. Na Avenida Norte, no cruzamento com a João de Barros, os bombeiros apagaram o fogo. No bairro do Arruda, moradores ajudaram a jogar água. Pronto, foi isso que aconteceu durante a manhã, né? No meio da manhã, por volta das 10 horas, esses protestos todos, eles acabaram e nesse momento a cidade, tanto aqui no Recife como também em Olinda e também na estrada, na BR-101, não está tendo mais nenhum problema. Por que isso aconteceu? Hoje vai ter uma audiência pública às 15 horas na Câmara dos Vereadores, exatamente para discutir essa lei e os impactos sociais, ambientais e como vai ser então a retirada total desses animais que estão ainda, eles circulam como veículos de tração animal. Daqui a pouco nós vamos ouvir um representante da Prefeitura do Recife, ele vai estar aqui com a gente, ele vai explicar então tudo o que está acontecendo e também essa audiência, esse encontro que vai acontecer logo mais à tarde na Câmara dos Vereadores. A gente também vai querer essa resposta da Prefeitura do Recife. Agora há pouco, por exemplo, um carroceiro passou por aqui e ele disse assim, a gente só quer trabalhar. Então é um assunto polêmico, difícil de ser resolvido, mas aí a gente vai querer também saber da Prefeitura do Recife o que pode, o que vai acontecer, o que vai ser decidido logo mais à tarde. Maristela. Bruno Fontes com todas as imagens, todas as informações também. É uma questão que envolve muitas coisas, né, Bruno? O cuidado animal, a atividade profissional dessas pessoas. É uma questão cultural também. Uma lei desde 2013, né? Com várias prorrogações, né? Várias discussões também de como, de fato, implementar isso. Então, daqui a pouco o Bruno Fontes volta com outras respostas para a gente, com representantes da Prefeitura falando também. Por enquanto, vamos circular pelo trânsito. Bora lá para Abdias de Carvalho, no sentido centro, pertinho ali da Praça da Chesf. A gente ainda observa os reflexos no trânsito, né? De uma manhã muito complicada, Abdias de Carvalho ficou muito engarrafada depois das 7h30 da manhã. É um trecho, né? Sempre muito congestionado. Mas agora está um pouco mais, exatamente reflexo das manifestações da manhã. Nós observamos aí quem está indo sentido Recife, quem está indo sentido também BR-232, muita lentidão no trânsito. Agora a Avenida Norte com a Avenida João de Barros, no bairro da Encruzilhada, foi exatamente neste ponto onde tudo começou. Pelo menos o primeiro protesto que nós tivemos registro e que eu mencionei agora há pouco, um pouquinho antes de citar ali as imagens de Elvis Lopes, que estava na BR-101, era exatamente sobre este ponto que eu estava falando e a gente observa ainda, né, ali perto da faixa de pedestres um pouco apagada, né, um pouquinho escuro, né, os bombeiros retiraram ali toda a fuligem, tudo que foi queimado aí, mas essa área estava completamente fechada. Agora a gente observa o trânsito fluindo normalmente, a intensidade do trânsito é pelo horário mesmo, mas sem congestionamentos. As pessoas que estão seguindo aí para os compromissos da hora do almoço. A gente segue por enquanto. O NE1 mostra agora a situação dos moradores do bairro de Água Fria, no Recife, a sua reclamação aqui no NE1. Eles estão sem água há mais de um mês. Natália Dielu está lá no local para conversar com as pessoas, está com a gente nesse assunto, né, Natália? Como é que faz para se virar um mês sem água? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Essa é uma pergunta muito difícil, né, de responder, porque a gente não faz nada sem água, né? Imagina, então, passar todo esse tempo sem água, sem uma perspectiva de quando vai chegar. Todos esses moradores estão reunidos aqui, são moradores do Córrego da Calma, essa área que a gente está aqui, né, em Água Fria, que tem umas partes mais altas, né? Tem gente que mora mais para lá para cima. Tem gente que mora aqui nessa parte de baixo. E todo mundo aqui está sem água faz tempo, né, Dona Maria? Aqui a gente fica com problema de água, que tem criança para dar banho, roupa para lavar. Lá em casa mesmo tá uma trouxa de roupa. Eu estou sem condições de lavar a roupa por causa de água.
certo? Aí a gente fica aperreada. Só uma pessoa de idade não tem condição de pegar água. A minha filha deve com problema nos pés doentes, aí tem que ficar lá para cima para a Rua Elza, para beber água, para tomar banho. Eu tenho um neto que tem 2 anos, tá doentinho, tem que ter as coisinhas dele certo, a roupinha limpinha, né não, Bessa? Dona Maria, deixa eu falar que tem uma senhora aqui que mora numa parte mais alta, né? A senhora também. Qual é seu nome? Carmen Lúcia. Me conte, dona Carmen Lúcia. A gente faz meses que não tem água. Meses. Desde quando? Faz uns 5 meses que a gente está sem água. 5 meses que não chega mais água lá em casa, só chega água salteado. E agora que deu creu mesmo, que não está vindo mais de jeito nenhum. A felicidade da gente é primeiramente Deus, segundo a chuva. E a gente compra água. E a gente não tem condições de estar comprando água. Eu com meu esposo doente. Meu esposo... A conta chega, né? A conta chega. Chega, todo mês. Todo mês chega a conta, a água não chega. Quando chega numa casa, outra não. E quando ele liga, não dá tempo, só às vezes encher o tonel. Quando a gente... Aí meu esposo foi na Compesa, ele disse que para resolver isso, o carro que a gente compra, tem que ter um documento. E eles não dão, né? E tá aqui, olha. O seu Elias trouxe aqui, foi até seu Elias que mandou mensagem pra gente, né? Os baldes vazios é a realidade de vocês, né, seu Elias? Sem água. Chega e vai-se embora. Pronto, chegou de manhã, foi-se embora. A gente já ia comprar um carro-pipa. Porque o que eles estavam me explicando, né? Que eles já sofriam com a falta d'água aqui, mas desde abril, mais ou menos, essa situação piorou muito. Porque para quem mora nas partes mais altas, a água que chega, que é pouquinha, às vezes dura 20 minutos só de água, não tem força para chegar lá em cima. E aqui embaixo, ela chega, assim, às vezes só 20 minutos, né? E não sabe, o pessoal aqui não sabe a hora que chega, né? O seu Marcondes, né, seu Marcondes? O senhor mora ali na parte mais alta. Como é que tá a situação de vocês? Tá difícil para tomar banho. Tô tomando banho, minha sorte é a chuva. Tá chovendo e eu tô tomando banho. Porque se não fosse isso, não avisei que me deu um perfume para mandar perfumado. Porque senão não fedorenta aqui. Pelo amor de Deus, Compesa. Colabora, só chega a conta. Pelo amor de Deus, me ajude. 3 vezes na semana, entendeu? Aí precisa estar limpinho, porque fica na máquina 4 horas. Tem a mantinha dele, que precisa ser lavada. A gente tá comprando água, aqui o Pix, ó, de R$80, 1.000 litros. Eu pedi 3 meses, mês passado, e 2 agora já esse mês. Certo. Qual é o seu nome? Elaine. Elaine é a esposa de seu Marcondes. Essa senhora aqui também veio falar com a gente, né? A senhora está fazendo como? Eu estou fazendo assim. Estou comprando água mineral para beber e água mineral para cozinhar e a água da chuva, lavar roupa, lavar banheiro. Faz 1 mês, 8 dias que não chega água lá em casa. A senhora também está aproveitando a água da chuva? Com certeza. E comprando água mineral para cozinhar, fazendo qualquer coisa, mas porque água está difícil. Está comprando garrafão d'água. O pessoal também, quando não compra o carro pipa, né, que é um pouco mais caro, pega e compra o garrafão de água mineral para fazer as coisas, né? Agora, gente, a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque a gente vai em busca de uma resposta, né, da Compesa. A gente tá vendo, né, Maristela, a quantidade de gente, o sofrimento desses moradores aqui de Água Fria do Córrego da Calma. E a gente, então, vai voltar depois para trazer uma resposta para vocês, né? Porque não pode ficar desse jeito, né, Maristela? Pois é, Natália, a quantidade de gente e a quantidade também de fatura paga, né? As faturas aí, os boletos na mão dos moradores, né? Uma dificuldade muito grande. Imagina a vigília que eles fazem, né? Para poder pegar essa água da chuva e haja bolso também, ficar comprando água mineral para fazer tudo dentro de casa. Não dá para ficar assim, né? É difícil dormir desse jeito, né? Faltando água. É o nosso próximo assunto agora. Você tem dificuldade para dormir? Acorda aí no meio da noite, vive cansado mesmo depois de horas na cama? Isso pode ser sintoma do distúrbio do sono. São alterações que atrapalham a qualidade, a quantidade ou o ritmo do sono e afetam a saúde física e mental. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Diogo Franco, até para saber diferenciar, né? Se a pessoa sofre do distúrbio do sono ou se ela está aperreada demais, estressada demais, a corrida muito puxada, né, Diogo? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha e assiste ao NE1. Eu falo ao vivo aqui do bairro do Torreão.
Estou aqui com a doutora Clélia Franco, que é neurologista, ela que é especialista em sono, e ela vai tirar essas dúvidas aí pra gente. E essa pergunta que você acabou de fazer aí, Maristela, é como saber se a pessoa sofre do distúrbio do sono ou está passando por uma situação ou estresse ou rotina puxada? Eu vou passar aqui para ela para poder responder. Como é que a pessoa descobre, hein, doutora? Bem-vinda ao NE1. Obrigada, boa tarde a todos. Bem, a gente precisa sempre saber qual é a história dessa pessoa. Então, uma boa avaliação para que a gente perceba e faça o diagnóstico se aquela queixa do sono é um sintoma de uma outra doença ou se por si já é um transtorno do sono. Então, a pessoa precisa ser avaliada e a gente poder fazer essa investigação. Quando você tem um problema de sono, não é só um sono, tem alguma coisa a ver com a saúde, né? Sim, o sono é uma função essencial à vida, né? E à manutenção do equilíbrio de todas as funções viscerais, físicas e cognitivas do nosso organismo. E quando esse momento do sono está ruim, está prejudicado por algum outro transtorno ou um próprio distúrbio do sono, vai impactar nessas esferas todas de funcionamento físico, emocional e cognitivo. Quais são os problemas mais comuns do distúrbio do sono, doutora? Então, como transtornos próprios do sono, a insônia e a apneia do sono, que é um distúrbio respiratório que ocorre quando a gente está dormindo, são os mais comuns. Mas existem vários outros transtornos do sono, como, por exemplo, parassonias, sonambulismo, terror noturno, transtorno de movimentos de pernas dormindo, epilepsia noturna, pesadelos frequentes. Quando a gente percebe, são vários, né? E quando a gente percebe um sintoma desse, a gente precisa buscar ajuda. E qual médico procurar? Como é que a gente faz para poder conseguir buscar essa ajuda? Que especialista? É num postinho direto? Como é que é? Então, sempre que você tiver alguma dificuldade com o seu sono, deve primeiro procurar o seu médico, né? O seu clínico, né? O seu cardiologista, o médico que tem mais afinidade que você frequenta. Pode ser no posto de saúde. Esse médico vai fazer a investigação inicial e se ele precisar de ajuda de um especialista, ele vai consultar esse especialista para que isso seja diagnosticado e tratado. Tem gente que acorda de um mau humor arretado. Isso porque não dormiu bem, na maioria das vezes fica assim, não dormi bem, estou aqui, emburrado. É comum isso? Sim, distúrbios do humor, né? Irritabilidade, também ansiedade, depressão, alterações comportamentais. Isso pode estar relacionado a uma má qualidade do sono. E pode ser também o inverso, ou seja, o sono de má qualidade pode ser sintoma de uma depressão ou de uma ansiedade, um transtorno bipolar, né? Então, cada caso a gente precisa investigar e ver o perfil, né, o que é que está acontecendo com o paciente para a gente identificar e tratar de forma adequada. Doutora, é muito comum a gente estar numa conversa, no roda de conversa e perceber aquela olheira, né? Aquela coisa escura assim, embaixo dos olhos. Aí pergunta, mas rapaz, tu não dormiu bem não? Tem alguma coisa a ver, doutora? Então, a olheira não é um marcador clínico de má qualidade do sono, né? Agora, ela pode indicar realmente que houve um sono de má qualidade naquela noite anterior ou, mais comumente, está relacionada a transtornos respiratórios. Então, quem tem alergia, rinite crônica, sinusite, costuma ter esse padrão de olheiras. Mas não é um marcador específico de sono ruim. Saber disso. Outra coisa, eu não estou dormindo bem. Aí pega qualquer tarja preta, toma, e aí isso pode... Isso é um problema seríssimo, né? A automedicação é tudo que a gente não deve fazer. Porque quando a gente se automedica, primeiro que a gente muitas vezes não fez o diagnóstico correto, toma um hipnótico, que é uma medicação que é só para fazer dormir, mas muitas vezes não trata a causa do problema e faz com que a gente muitas vezes desenvolva dependência química e isso é uma outra doença. Então a gente vai acabar tendo que tratar de um transtorno de dependência porque fez uma medicação errada para o nosso caso. Então nunca faça isso, né? Não use a medicação que o vizinho usa ou que alguém já usou e prescreveu para você. Vá ao médico para poder saber o que é que você tem, porque muitas vezes não é um distúrbio do sono, às vezes é uma depressão, às vezes é uma ansiedade, às vezes é um movimento de perna inquieta, né? Às vezes é dor noturna. Então tem tantas outras causas e a gente precisa primeiro saber o que é que está acontecendo para depois tratar. Aí tem gente que fala assim, dormir 1 hora, 2 horas é pouco, mas dormir 5, 6... Tem essa hora, tem alguma coisa que em relação ao horário que estabelece um sono de qualidade ou não? Então, existe uma média populacional por cada faixa etária, né, de horas necessárias para aquela idade, mas isso tem que ser respeitado o perfil individual genético da família. Então, não é um mito de que todo mundo tem que dormir 8 horas, né? Quando a gente é mais jovem, precisa dormir mais, e quando a gente vai envelhecendo, a gente vai precisar de menos horas. E isso aí é um perfil individual e que a gente conversa com o paciente para encontrar qual é a necessidade dele real de sono. Tá joia. Doutora Clélia Franco, muito obrigado. A
A gente conversou agora com o neurologista aqui, que é especialista em sono. Pois é, se você pegou metade dessa entrevista, daqui a pouco vai estar no Globoplay. Agora, daqui a pouco, Maristela, você me chama porque eu descobri que tem alimentos que prejudicam o sono e também ajudam a dormir bem. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente. Diogo, obrigada por enquanto, porque a gente vai seguir falando sobre o protesto dos carroceiros. Nós já circulamos com o nosso Globocop, com Elvis Lopes, e agora eu te mostro imagens ao vivo da Agamenon Magalhães. Agora há pouco mostramos, né, que o trânsito estava intenso, mas estava fluindo na região, e a gente vê que os carroceiros, mais uma vez, paralisaram o trânsito, posicionaram aí as carroças perto da faixa de pedestres. A gente observa também do alto imagens do nosso Globocop, exatamente essa área tão importante, um dos principais corredores da cidade, ligando aí o centro, a zona norte, quem vai em direção à zona sul do Recife, está tudo parado ali perto da Praça do Derby. Então, você que está acompanhando o NE1 agora, se puder ter aí uma rota alternativa para não passar pela Agamenon Magalhães, porque nos dois sentidos as vias estão completamente fechadas, são vários carroceiros. A gente vê nessa imagem mais ampliada aí do nosso Globocop, agora que passamos do meio-dia, que muitas pessoas seguem aí para os compromissos da hora do almoço. Está se vendo agora num engarrafamento que só tende a crescer. Esses protestos nós já estamos mostrando desde o início da manhã em vários pontos da cidade. Os carroceiros atearam fogo, fecharam vias importantes, e tudo isso por causa de uma lei ainda de 2013, né? Por causa da circulação de veículos que são movidos à tração animal. Havia aí um programa gradual de retirada desses veículos. Esse programa foi prorrogado, adiado algumas vezes. Hoje à tarde está programada uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir este assunto. E claro que os carroceiros, eles se sentem muito inseguros em relação a isso. É a principal fonte de renda de muitos deles, é a principal atividade profissional. Essa discussão já tem mais de 10 anos. A gente acompanha essa movimentação, inclusive a expectativa por essa audiência. Tem um censo para esses carroceiros acontecendo até o próximo dia 30, para trazer informações, carroceiros que devem ser indenizados. A gente está buscando também respostas da Prefeitura. Bruno Fontes daqui a pouco vai conversar com a gente, com um representante da Prefeitura que foi convidado para falar sobre essas manifestações, mas várias questões estão em pauta hoje. A questão ambiental, de cuidado com esses animais, uma questão cultural também, a atividade profissional desses carroceiros, que é a fonte de renda deles, e por isso eles estão fechando agora outros pontos da cidade. Fecham sem fogo, sem atear fogo em pneus, nem em outros materiais aí na avenida. E agora o Globocop está ampliando essa imagem já para a gente conseguir ver o tamanho desse problema, né? É uma região importante, que tem muitas clínicas de grande circulação. A gente observa que alguns motociclistas, eles conseguem sair agora, mas há uma retenção muito grande de carros, um engarrafamento muito grande aí na Agamenon Magalhães. Nessas imagens ao vivo do nosso Globocop, também nas imagens das câmeras de trânsito. Vou chamar Bruno Fontes de novo. Ele tem informações da Prefeitura do Recife sobre essa lei para acabar com esse trabalho feito com tração animal. Bruno, você já está com algum representante da Prefeitura que possa conversar com a gente? Estou sim, Maricela. Eu estou aqui com o secretário de Ordem Pública e Segurança da Prefeitura do Recife, Alexandre Rebelo. Estou na Agamenon Magalhães, estou um pouco antes desse protesto que volta a acontecer agora perto do Derby. Eu estava agora ouvindo você falar e também o barulho do Globocop que passou aqui por a gente. E nós ficamos sabendo também agora, o secretário também, que eles estão vindo, inclusive pela Abdias de Carvalho, em direção ao centro do Recife. São outros protestos que já devem acontecer agora, no início dessa tarde. Secretário, boa tarde, obrigado em atender a gente. O senhor estava agora na Prefeitura, a gente sabe que é um tema polêmico. O que está acontecendo e o que a Prefeitura do Recife já está propondo para os carroceiros? Boa tarde novamente. Boa tarde, Bruno.
Veja, essa é um tema, não tem faltado diálogo por parte da Prefeitura. São diversas reuniões com a categoria, não é de agora, essa lei já existe há alguns anos e a gente vem tratando com a categoria a melhor forma de implementá-lo. Agora, na situação que a gente está vivendo, foi desenhado toda uma situação para atender a esses carroceiros. Então a gente está agora vivendo um censo, tá? Existem 6 pontos da cidade onde o carroceiro pode procurar a equipe da Prefeitura para fazer um censo do seu animal, tá certo? Do seu equipamento de apoio ali, a sua carroça, né? No passo seguinte, essa carroça será indenizada. Esse censo vai permitir que a Prefeitura está mandando um projeto de lei para a Câmara para poder indenizar esse carroceiro, ou seja, pagar um valor pelo seu animal, pagar um valor pela sua carroça e logo em seguida fazer um curso de capacitação desse carroceiro. Ou seja, um curso específico que prepare ele para o mercado de trabalho, tá certo? Especificamente para ele mudar da sua atuação na cidade, eventualmente trabalhar na limpeza pública, eventualmente trabalhar na área de reciclagem, ter um crédito popular para cada um deles, para eles começarem essa nova etapa de vida, ou seja, a Prefeitura fez um conjunto de ações para ajudar esses carroceiros nessa mudança de vida. Então, a gente tem conversado, tem dialogado, é uma pauta difícil, tá certo? Infelizmente, o dia de hoje nós tivemos um dia de muito protesto na cidade, mas a Prefeitura continua aberta, né, e fez o melhor desenho possível para atender essas pessoas. Secretário, então, assim, a gente entende que já tem essa lei de 2013, que tem essa dificuldade toda na regulamentação. E eu queria saber do senhor se tem esse prazo final para que todos os animais sejam realmente retirados e se essa lei que vocês estão propondo vai ser uma nova lei, né, associada a essa, para também ter essa indenização. Na verdade, são decretos que vieram regulamentando essa lei. Então, a Prefeitura hoje, nessa linha de entendimento, de conversar, fez uma ação para que o próprio carroceiro procure a Prefeitura. Então, a gente não está numa ação de ir lá buscar a carroça. A gente fez uma ação para que ele se cadastre, receba a sua indenização, procure de forma espontânea a Prefeitura durante todo esse segundo semestre do ano de 2025. O decreto atual aponta para o ano de 2026 uma ação mais dura, mais efetiva para a retirada desses animais. Até lá, a ideia é que a gente faça de forma consensuada, conversada, compartilhada com esse carroceiro que procure a melhor solução para cada um deles. O prazo final, então, para que acabe esse veículo de tração animal que é a carroça, termine quando? Logo no início de 2026? Isso, a partir de janeiro de 26 estariam proibidos tanto o transporte através de carroça e a própria pessoa andar a cavalo na cidade, fazer o transporte pessoal de terceiro na cidade a partir do ano de janeiro de 2026. Para ter essa indenização que o senhor falou da carroça e também do animal, precisa então dessa outra lei ou então a Prefeitura já consegue com um decreto indenizar? Não, o valor vai ser estabelecido em lei, então vai precisar da lei, mas o fundamental é que os carroceiros façam o censo, né? Acesse os 6 pontos que a gente tem, na nossa internet tem o endereço desses 6 pontos e vão lá, é uma coisa rápida, uma coisa simples e faça o seu recenseamento, ou seja, se cadastre lá, cadastre seu animal, cadastre sua carroça, que é o que vai permitir que ele no futuro receba essa indenização. Secretário, um outro ponto que a gente estava falando, existe também muitas denúncias de maus tratos. Vocês ainda continuam vendo isso, alguns animais abandonados? Existe também essa preocupação com outras secretarias, por exemplo, a Secretaria de Direitos dos Animais, que faz parte também da Prefeitura do Recife? Existe, Bruno. Infelizmente, isso é uma situação da nossa cidade, quer dizer, é uma evolução da sociedade como toda, não só de Recife. Se a gente for olhar outras capitais, né, e outros estados do país também já fizeram um movimento desse sentido. Era algo que no passado era tido como normal e hoje em dia a sociedade não aceita mais o uso de animais para fazer transporte dentro do espaço urbano. Eu agradeço o secretário Alexandre Rebelo, é o secretário de Ordem Pública e Segurança. Então a gente trouxe agora, Maristela, todas essas informações, inclusive essa data final que fica então em janeiro de 2026, para que todos esses animais sejam retirados e termine então com esse transporte, com esse veículo de tração animal que é a carroça e também essa oportunidade que a Prefeitura está dando para que eles façam o censo e recebam em seguida a indenização que vai ser estabelecida numa lei agora discutida na Câmara de Vereadores do Recife. Eu volto com você, Maristela. Bruno, acredito que uma grande dúvida dos carroceiros é se eles vão ter algum tipo de auxílio. Eles vão ser indenizados, né, por causa do animal, por causa da carroça. O projeto é que depois ele comece um curso de qualificação e só depois, no futuro, como disse o secretário, esse carroceiro vai ser indenizado. Mas como ele vai viver durante esse tempo, né? Qual a fonte de renda que ele vai ter? Eu acho que isso tem gerado os protestos e talvez essa dificuldade de comunicação com os carroceiros.
Maricela estava trazendo uma dúvida, secretário. Vai ter essa parte da indenização da carroça e do animal. Antes disso, ele vai ter já algum auxílio da prefeitura, porque ele vai deixar de ter essa fonte, né, de renda e ele vai passar a ter outra. Imediatamente ele também é inserido em algum programa social da prefeitura? Nós estamos trabalhando tudo em conjunto. Primeiro é o recenseamento das carroças, né, e dos animais, e ato contínuo a formação dessas pessoas. Ter acesso a um curso profissionalizante específico, né, uma linha de crédito específica para cada um deles e o encaminhamento para um novo emprego. Então a gente está fazendo tudo em paralelo, né, numa sequência, para que essa pessoa possa de fato ser reinserida no mercado de trabalho. Então a ideia é que, uma vez ele deixando de atuar como carroceiro, ele possa ter acesso a uma outra oportunidade de manutenção em outra linha de trabalho. Inclusive, o senhor disse também a oportunidade dentro da própria prefeitura e trabalhando em outros setores de serviço de limpeza urbana. Isso, de limpeza urbana, a gente tem um serviço de limpeza urbana na cidade como um todo e na área de reciclagem. São duas áreas muito afeitas ao que eles fazem no dia a dia hoje. Agradeço para o senhor tirar então essa dúvida. É isso, Maricela, e mais uma informação, são 1.200 carroceiros aqui cadastrados aqui no Recife. Eu volto com você. É esse sentimento, né, de segurança que eles precisam para fazer essa transição, de que de fato eles serão assistidos, né, Bruno? Vou chamar de novo as imagens do nosso Globocop, que continua sobrevoando o Recife, para a gente mostrar a Agamenon Magalhães, que foi liberada, tá, gente? Os carroceiros, eles liberaram o sentido aí da pista, a gente observa os motoristas seguindo o sentido Zona Sul do Recife, e agora eles devem se deslocar para outro ponto da cidade. Claro, nós vamos continuar acompanhando para trazer essas informações para você. Temos imagens também com o nosso drone para a gente observar essa movimentação, essa concentração aí dos carroceiros nessa área da cidade. A gente pode voltar a qualquer momento com novas informações aí direto da Agamenon Magalhães ou então de outro ponto para onde esses carroceiros possam se deslocar. Agora a gente segue com informações para você que está em busca de uma vaga de emprego. É o nosso quadro Há Vagas, que está chegando agora na sua tela. A gente mostra algumas oportunidades de trabalho disponíveis nas agências do trabalho do Estado. Tem 10 vagas para atendente de lanchonete, é para trabalhar em Paulista. Não precisa ter o ensino médio todo, tá? O salário foi informado, é de R$ 1.639, 6 meses de experiência e você já está pronto para se candidatar a uma dessas vagas. Tem vagas também para desossador. Você que trabalha em supermercado, frigorífico, tem experiência em açougue, dá para trabalhar na capital pernambucana e olha só a quantidade de vagas. São 60 oportunidades. Então, se você tiver o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Tem outras informações lá no site do SEDEP para você. Tem vaga também para auxiliar de linha de produção para trabalhar no Recife. São 100 vagas. Se você tiver o ensino fundamental completo, o salário não foi informado, a experiência também não é exigida. Para você que está entrando aí no mercado de trabalho, é uma oportunidade também para se candidatar a uma dessas 100 vagas. E agora já está aqui na nossa tela, oportunidade para servente de obras. Para atuar no Cabo de Santo Agostinho, são 30 vagas. Se você tiver o ensino médio completo, o salário não foi informado, mas tiver 1 mês de experiência, pronto, você já pode se candidatar. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas vagas. Boa sorte aí aos candidatos. E toda segunda-feira o G1 Pernambuco traz as oportunidades disponíveis na região metropolitana para resolver aquelas pendências, né? Bruno Marinho do G1 é o nosso Pega a Dica, né? Pega rapidinho que tá tudo lá no G1 e a gente já adianta com o Bruno aqui também, né, Bruno? Boa tarde. Isso mesmo, Mari. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE1. É o nosso Pega a Dica, né, que te mostra onde encontrar serviços de graça no Grande Recife. E para conferir o caminho, você já sabe, né? Só apontar a câmera do teu celular para o QR Code aí na tela, como se fosse tirar uma foto e depois acessar o link que vai aparecer. E, Mari, muito massa poder estudar sem precisar pagar nada por isso, né? Bom demais, né? Ainda mais para quem não tem condições, né? É verdade. Então, por isso que os 3 destaques de hoje do Pega a Dica aqui no NE1 são sobre capacitações em diversas áreas. Bora conferir? Bora lá. A primeira dica é para quem quer fazer
um curso técnico na área de música. São 70 vagas na Escola Técnica Estadual Criatividade Musical. Então, se você quer fazer aula de canto ou de algum instrumento musical, fica ligado para se inscrever na internet até amanhã. Lógico que o link está no G1. A próxima dica, Mari, é para quem quer estudar na área de saúde. É o FormaSUS, que é o Programa de Formação do Sistema Único de Saúde, que está oferecendo 84 bolsas integrais de estudo em vários cursos de nível superior. São estes daqui, ó: enfermagem, medicina, farmácia, fisioterapia, odontologia e biomedicina. Mas corre para se inscrever que o prazo termina na quarta-feira desta semana e o link também está no portal. E Mari, quem acessar o G1 também vai ficar sabendo o que precisa fazer para garantir uma das 6.715 vagas em qualificações profissionais oferecidas pelo governo de Pernambuco, através do programa Trilha Tech. As aulas são para estudantes da rede pública de ensino e as capacitações são realizadas pelo SENAC e pelo SENAI. O link para você se inscrever e muitas outras dicas tão boas quanto estas estão lá no g1.com.br/pe, ou então faz melhor, vai na loja de aplicativo do teu celular, digita G1, aí tu baixa o aplicativo do portal e fica bem informado sobre tudo o que está acontecendo em Pernambuco, no Brasil e no mundo, né, Mari? Muito legal, Bruno. Muito obrigada, viu? E até a próxima semana com outras dicas pra gente. Combinado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido. A seguir, a polícia investiga a morte de uma criança de 2 anos em Paulista. Daniele Fonseca chega ao NE1 com informações pra gente. Boa tarde, Daniele. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Olha, inicialmente essa criança chegou à unidade de saúde, que foi na UPA de Paulista, onde os responsáveis, os pais, né, as pessoas que levaram ela, estavam se queixando que ela tinha sido engasgada com uma fruta, com uma maçã. A criança morreu e depois de passar pelo serviço de verificação de óbito, foi constatado que a criança tinha sofrido maus tratos. A polícia prendeu uma mulher em flagrante e a gente vai trazer essas informações no NE1 de hoje. É contigo, Maristela. E você acompanha novas informações sobre o protesto de carroceiros no Recife? Um representante da prefeitura falou ao vivo sobre essa situação. Imagens para você do Globocop mostrando o grupo que segue pela área central do Recife, Avenida Conde da Boa Vista. Tem ainda dicas de alimentos que podem ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. O NE1 volta em instantes, agora 12:30. NE1 de volta para você, imagens ao vivo do nosso Globocop que está sobrevoando o Recife, na área central da cidade. A gente vê os manifestantes, os carroceiros que saíram lá da Agamenon Magalhães, já passaram pela Conde da Boa Vista, já estão passando aí sentido Rua do Sossego e continuam o seu trajeto. A gente ainda não sabe o ponto final, para onde os manifestantes estão indo, como tem uma audiência pública ainda hoje na Câmara de Vereadores pela tarde. É possível que eles estejam se deslocando para a Prefeitura do Recife, mas ainda estamos acompanhando esse trajeto feito por eles. Há poucos instantes eles fecharam lá a Agamenon Magalhães, a via já foi liberada, mas isso causou um grande congestionamento e desde o começo da manhã, depois das 7:30 da manhã, a gente já começou a observar a manifestação em vários pontos da cidade. Os carroceiros atearam fogo em pneus, fecharam vias importantes, tudo para chamar a atenção para o assunto principal, a pauta do dia, a pauta que vai estar na Câmara de Vereadores agora pela tarde, em relação às carroças, né, que serão desativadas. É uma promessa antiga desde 2013, uma lei aqui, inclusive do Recife, essa desativação, né, por causa dessa atividade profissional deles, o cuidado com os animais, são várias questões sociais envolvidas, né, e que eles se preocupam muito neste momento, apesar da prefeitura falar dessa indenização que eles vão receber, deles serem integrados em programas sociais para que recebam auxílios também e de que eles vão também receber capacitação profissional, mas claro que eles sentem essa dificuldade, né, e por isso estão fazendo esse protesto em várias ruas da cidade. Agora eles estão na Rua do Príncipe, aí na área central da cidade. A gente vai acompanhando junto com o Globocop essa manifestação, até para te informar também como é que está a movimentação do trânsito em várias ruas e avenidas aqui da região metropolitana.
Por enquanto, depois desse nosso giro com o Globocop, a gente vai seguindo com outros assuntos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Um bebê de 8 meses morreu depois que o carro onde estava com a família sofreu uma emboscada. Foi ontem, depois que a família saiu do shopping de Jaboatão dos Guararapes. Essas imagens são dessa manhã e mostram o carro com as marcas dos tiros. O veículo foi apreendido para investigação. De acordo com a polícia, no carro estavam o pai, a mãe e o bebê. Depois de sair do shopping, o veículo foi interceptado por homens armados, que efetuaram os disparos e fugiram. O pai e a criança foram atingidos. Os dois foram socorridos para uma unidade hospitalar não informada, mas o bebê não resistiu. A PM informou que o pai, um homem de 30 anos, permanece internado em estado estável. A mãe do bebê não teria sido atingida. A Polícia Civil está investigando o caso. E uma mulher foi presa, suspeita da morte de uma criança de 2 anos em Paulista, na região metropolitana. Daniele Fonseca tem as informações sobre este caso. Daniele. Maristela, essa prisão aconteceu em flagrante. A mulher de 53 anos foi presa lá em Paulista, onde tudo isso aconteceu. De acordo com a polícia, ela foi presa pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Tudo isso contra uma criança, um menino de 2 anos de idade. Inicialmente, esse menino foi levado para a UPA, que fica também lá em Jardim Paulista, município de Paulista, na região metropolitana. É a UPA Geraldo Pinho Alves, onde as pessoas que levaram ele disseram que o garoto tinha se engasgado com uma fruta, com uma maçã. Esse menino foi atendido, foram feitos os procedimentos médicos necessários pela equipe que atendeu esse garotinho, mas ele morreu. Isso foi na sexta-feira à noite. E aí, depois que o corpo do garoto passou pelo serviço de verificação de óbito, o corpo também foi levado para o IML, que fica no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife. Foi verificado que este menino teve outra causa de morte, Então, a polícia, investigando o caso, prendeu em flagrante esta mulher de 53 anos lá no município de Paulista. É uma história muito triste, Um assunto assim dilacerante para quem vê essa história, para quem fica sabendo de tudo isso que aconteceu. E a gente está aqui passando essas informações. Essa prisão aconteceu no dia mesmo do crime. Ela foi presa em flagrante. São essas as informações. A gente também entrou em contato com a UPA, onde o garotinho foi atendido. Eles lamentaram a situação, disseram que o atendimento foi feito para tentar reanimar o garoto, mas lamentou a morte do menino. E a mulher que está sendo investigada, suspeita pelo crime, foi presa em flagrante. É contigo, Maristela. Obrigada pelas informações, Daniele. E o Ministério Público de Pernambuco denunciou à Justiça o delegado Luiz Alberto Braga. Ele é acusado de atirar num ambulante em Fernando de Noronha, em maio deste ano. O delegado vai responder por tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro contra Emanuel Apori. Os detalhes dessa decisão do Ministério Público você encontra no G1 Pernambuco. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na nossa tela. Emanuel foi baleado durante uma discussão com o delegado. A briga aconteceu durante uma festa no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. O delegado estava acompanhado de uma mulher e a briga teria sido motivada por ciúmes. Depois do tiro, Emanuel passou por cirurgia no Hospital da Restauração e foi preciso amputar a perna atingida. Além da denúncia, o Ministério Público também solicitou o afastamento do delegado do cargo até o julgamento, suspensão do uso e recolhimento das armas dele, a reparação dos danos causados à vítima e perda do cargo público em caso de condenação. Mais cedo, o NE1 mostrou a situação dos moradores do bairro de Água Fria, no Recife. Eles estão sem abastecimento regular de água há mais de um mês. A gente volta a falar com Natália Dielu para saber o que a Compesa diz sobre esse problema que está acontecendo aí em Água Fria. E, Natália, a gente já tem alguma resposta?
A gente tem uma resposta, Maristela, mas antes eu queria falar com mais alguns moradores aqui, porque Dona Marinalva trouxe, não foi, as contas. Dona Marinalva mora bem aqui embaixo. Estou aqui com as contas aqui. A água não tem, porque eu só sei que tem água quando eu chego ali, ó. Aquele lado ali fica molhadinho, aí eu sei que tem água. Mas até agora, então, não tem um pingo. Aí quando aparece um pingo, é à noite. A gente não consegue mais pegar, porque tá todo mundo dormindo. Quando amanhece o dia, não tem mais água. Aí vai embora. Eu estava aqui conversando com vocês, né? E essa senhora aqui estava me dizendo que ela só dorme depois de meia-noite, porque já se acostumou a dormir nesse horário para ficar olhando a água chegar, né? Não consegue dormir mais cedo. Imagina então, né, a situação desses moradores aqui que tem que fazer isso para tentar pegar água, encher os reservatórios que dá. Senhora, qual é seu nome, senhora? Licença aqui, Maria de Luz Barbosa. Dona Maria. E a gente vive sem água, vive pegando água pela casa do vizinho para tomar banho, para cozinhar e roupa para lavar. Ninguém nunca mais lavou roupa. Porque a água que chega não dá para lavar roupa. E a gente queremos água. Porque a gente só faz as coisas dentro de casa se for com água. Se não tiver água, ninguém faz nada. É o que eu tenho para dizer a eles, que mandem água, porque água tem, eles soltam a água para a gente também se servir com água, porque a gente está sem água. Agora a conta chega todo mês. E como é que a gente vai pagar a conta sem ter água? A gente pediu, pessoal, uma resposta, né, para a Compesa, que mandou a seguinte resposta aqui para a gente. Deixa eu falar para vocês, ler para vocês. A Compesa disse que a situação de desabastecimento aqui na rua Córrego da Calma, Água Fria, é uma questão localizada e que a vistoria para identificar a causa dessa falta de água está programada para a próxima quarta-feira, dia do fornecimento de água para essa área. Eles disseram que o dia do fornecimento é quarta e eles vêm na quarta, né? A Compesa, deixa eu só concluir rapidinho. A Compesa explicou ainda que para verificar esse tipo de situação é necessário que a rede de distribuição esteja em carga, ou seja, em funcionamento. Após eles identificarem o fator que está provocando essa falta d'água, eles disseram que vão adotar as medidas para regularizar a distribuição. Então, essa é a resposta que eles deram. A Compesa diz que quarta-feira é o dia de abastecimento, mas vocês disseram que normalmente é na segunda, né? Hoje está prestes para chegar. Ainda passa 4 dias para definir. Pronto, então assim, vamos ficar acompanhando, né? A gente vai ver se quarta-feira eles vão vir mesmo, vocês vão continuar se comunicando com a gente e a gente vai ver, né, se essa situação vai ser resolvida, porque eles dizem que a água tem que estar em pleno funcionamento para que eles possam ver o problema. Então a gente faz esse combinado, tá certo? A gente vai ficar se comunicando e qualquer coisa. Muito obrigada, viu? A gente pediu uma resposta para essa área aqui, né? Aí a gente vai continuar se comunicando com vocês para ver se a situação melhorou. Então, agora eu preciso voltar para Maristela, mas a gente espera poder ajudar, viu, gente? Maristela, a gente volta com você. Todo mundo quer falar, né, Natália? A gente entende a insatisfação dessas pessoas, por isso que a gente dá voz aqui no NE1, um mês sem água, né? Claro que a gente vai ficar de olho aí nessa resposta da Compesa nesse prazo também. E logo mais, no JH, você vai ver que começou hoje o Pix automático. Roberto Kovalik chega agora com esse e outros destaques. Oi, Kovalik. Olá, daqui a pouco o JH traz uma informação importante para quem foi vítima de desconto irregular na aposentadoria. A partir de hoje, aposentados e pensionistas podem procurar agências dos Correios para contestar as respostas das associações suspeitas de terem feito desconto. Se for o seu caso, a gente explica como você deve fazer. E começou a funcionar hoje o Pix automático. É uma alternativa ao débito automático tradicional e até o cartão de crédito. O novo Pix facilita o pagamento de contas como de energia, de água, mensalidades escolares, taxas de condomínio e assinaturas. E todas as notícias sobre a Copa do Mundo de Clubes. Tudo isso e muito mais no JH. Daqui a pouco a gente se encontra. A gente fala agora de segurança no trânsito. Uma ONG entrou com uma ação judicial contra a Prefeitura do Recife, pedindo o cumprimento de uma lei municipal para fiscalizar o excesso de velocidade nas ruas da cidade. De acordo com o levantamento dessa ONG, a falta de vigilância com câmeras pode ter provocado o aumento no número de acidentes nas vias da capital. Seu Demilson está reaprendendo a fazer as atividades do dia a dia com apenas um dos braços. No dia 19 de agosto de 2024, ele estava indo trabalhar, de moto,
quando um ônibus em alta velocidade o atingiu na Avenida Norte. 6h40 da manhã, na Avenida Miguel Arraes, no cruzamento da Avenida Norte para Mangabeira. O ônibus colidiu comigo de lado, me jogando a 5 a 6 metros de distância, eu voando, e o braço lá. Eu caí de costas assim, olhando para o céu e muito sangue mesmo. E até os pessoal disseram, tu vai morrer, Deus é grande, ele disse que eu ia viver. Eu estou aqui contando história, né? Graças a Deus. Seu Demilson ficou 3 meses internado no Hospital da Restauração. Passou por 4 cirurgias, entre elas a amputação do braço. Ninguém está saindo para trabalhar pensando em acidente, não. Bateram em mim, eu não bati não, bateram em mim. As causas mais comuns para acidentes de trânsito são o excesso de velocidade, o uso de álcool ao volante, distrações como celulares e a falta de infraestrutura nas vias. A educação no trânsito e a fiscalização podem ser aliadas para evitar acidentes. Daniel Valência é presidente da Amiciclo, uma organização da sociedade civil que luta pelo direito à cidade. Recentemente, a organização entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura do Recife, a CTTU e a URB, cobrando o cumprimento de uma lei municipal. É a Lei 18.887 de 2021, que define a política de mobilidade urbana e obriga que os radares funcionem 24 horas por dia, a semana inteira. No artigo 34 da lei, ela diz que a velocidade máxima nas vias é de 50 km por hora, nas vias arteriais, nas avenidas, Caxangá, Agamenon, Avenida Norte, e que a lombada eletrônica, essa lombada eletrônica não pode ser desligada na madrugada, tem que ficar 24 horas por dia. E isso está sendo descumprido há 3 anos pela Prefeitura, e como está tendo um número crescente de mortes no trânsito, um número crescente de vitimados no trânsito, às vezes não mortos, a gente entrou com uma ação para poder que esse dispositivo seja implementado, né? Porque são os dispositivos de segurança das pessoas, não só de quem pedala, mas de todo mundo no trânsito. Em junho de 2023, um dos contratos de fiscalização eletrônica no Recife venceu e os radares começaram a ser desativados por atrasos na licitação do novo sistema. A CTTU reconheceu que aproximadamente 35% dos radares fixos ficaram desligados por falta de contratação. A situação permaneceu até agosto de 2024. Esse desmonte coincidiu com um aumento acentuado nos acidentes de trânsito com vítimas, como mostram os dados compilados pela Amiciclo, com base em informações da CTTU. De acordo com a Amiciclo, informações do portal de dados abertos mostram que durante o período de quase um ano sem fiscalização, de julho de 2023 a junho de 2024, foram 3.901 vítimas no trânsito, enquanto o mesmo período anterior, de julho de 2022 a junho de 2023, foram 2.196 vítimas. Os números demonstram um aumento de 77,6% entre esses períodos. A gente já estava monitorando a fiscalização e, de repente, sumiu os dados no período de junho de 2023 até junho de 2024. E a gente depois veio descobrir por uma matéria de que teriam sido desligadas a fiscalização eletrônica. Então a gente foi olhar quais foram as consequências disso e fizemos uma análise dessas consequências. E já havia uma tendência de aumento nos sinistros com vítima no Recife. No entanto, o aumento é muito acentuado no momento que essas lombadas ficaram completamente desligadas. Na OAB Pernambuco, representantes de vários conselhos de trânsito e instituições que estão relacionadas com os cuidados no trânsito se reuniram em uma mesa redonda. A ideia foi discutir a importância dos conselhos e pensar em soluções para um trânsito que precisa ser menos violento. Jamais a OAB poderia se eximir de estar junto aqui com o presidente, né, do CETRAN, com essa preocupação, e a gente está junto, encampando essa ideia, junto nessa reunião também para discutir essas questões de trânsito. Estamos propondo a todos os conselhos que tragam o trânsito e a violência do trânsito e o combate a isso como um tema transversal de conscientização dessas categorias, desses setores tão importantes que compõem a sociedade.
A Prefeitura disse que tem cumprido uma decisão judicial proposta pelo Ministério Público de Pernambuco para o desligamento dos equipamentos redutores de velocidade no período da noite. Você é daquelas pessoas que têm dificuldade para dormir ou acordam já cansadas ou irritadas? Até parece uma insônia ou um sintoma de uma rotina estressante. Mas sabe o que pode ser o distúrbio do sono? A gente volta a falar com o Diogo Franco sobre esse assunto. Como saber a hora de buscar ajuda, hein, Diogo? Maristela, quando a gente pensa logo em dormir, né? Sono, e a gente pensa assim, meu Deus do céu, porque eu estou rolando tanto de um lado da cama para o outro e não dorme, né? Já fez de tudo, a mente já está mais tranquila, mas não consegue dormir. Muito disso pode estar envolvido com a alimentação, né? Para explicar melhor sobre isso, eu estou aqui com Isabelle Assunção, que é nutricionista. Bem-vinda ao NE1, boa tarde. A gente está aqui no supermercado para a gente poder entender e conhecer quais são, o que é que pode interferir ou não numa noite de sono, não é? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vários fatores, podem influenciar no sono e a alimentação é um ponto importantíssimo. Então, para isso, eu trago aqui alguns alimentos que podem auxiliar. Lembrando que existe um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Então, para a produção dele, se a gente for fazer uma analogia assim com a receita, a gente precisa de alguns insumos, alguns ingredientes, que seria o triptofano, basicamente, e a serotonina, tá? Então, a produção, o consumo desses alimentos que são ricos nessas substâncias vão culminar numa melhor síntese da melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Perfeito. Aqui atrás a gente tem essa banca aqui, a senhora pode vir para cá, por favor, para a gente poder pedir para a Eliabe até mostrar ali. Tem leite, tem kiwi, tem banana, ovos. Como é que isso tudo aqui ajuda? Então, tanto o leite, quanto os ovos, quanto a banana e o kiwi, que é o queridinho do momento até, são alimentos fontes do triptofano, que é um aminoácido essencial. Por que ele é essencial? Porque o nosso organismo não produz. Logo, a gente precisa adquirir através dos alimentos. Aquela tradição de tomar um leitinho quente antes de dormir, isso é verdade mesmo? É verdade, faz todo sucesso. Então, é aquele velho hábito, antigo, de vó, às vezes até, que faz sentido. Porque como o leite ele é fonte do triptofano, que ele vai auxiliar no estímulo aí, na produção da melatonina, é muito benéfico. Se a gente vir aqui também, eu posso te mostrar que a gente tem aqui nozes, frutas vermelhas, que é fonte da melatonina. A melatonina, que é o hormônio do sono, ele é endógeno, ele é produzido pelo organismo. Mas existem alguns alimentos que a gente pode encontrar, que seriam as frutas vermelhas, a cereja, também a uva roxa é fonte. A gente também tem a questão das sementes oleaginosas, como a linhaça, como a semente de chia. Mas é chia no iogurte. Vale a pena, por quê? Muito a pena, porque além da chia ser fonte de ômega 3, que vai auxiliar aí na produção da melatonina, a gente tem o iogurte que é fonte de triptofano também. Então a junção, nada melhor. Agora, quando a gente fala em jantar, vamos ali para o outro lado? Vamos. Tem batata doce, tem inhame, tem cará. Isso tudo aqui também, que é mais comum na mesa do pernambucano. Isso aqui prejudica ou não? Forma alguma, Existem estudos muito bem elucidados falando da importância do consumo do carboidrato complexo, que é justamente o quê? Raízes e tubérculos, um arroz integral. Então aqui a gente tem o inhame, o cará, a batata doce. Olhei ali agora rapidamente, lembrei da semente de abóbora, que também é fonte de triptofano, que vai ajudar aí na síntese de serotonina, que também são fontes de alimento de serotonina, tá? Então isso aí vai auxiliar melhor no sono. Tá joia. Isabelle Assunção, nutricionista, muito obrigado pela tua entrevista. Acredito que ajudou muita gente aí que está com problema de sono a escolher bem aí o que é que comer, o que é que pode comer antes de dormir. Maristela. A alimentação é chave para tudo, Inclusive para ter aí uma boa noite de sono. Alunos da Residência Tecnológica do Porto Digital se reuniram hoje em um evento para apresentar projetos desenvolvidos por eles, em parceria com grandes empresas aqui do estado, inclusive a TV Globo. O resultado foi muita troca de conhecimento, soluções inovadoras e a certeza de que o futuro do Polo Tecnológico de Pernambuco está em boas mãos.
10 minutos. Esse é o tempo de que os alunos dispõem para explicar a ideia que tiveram e como ela pode ser desenvolvida nas empresas em que fizeram acompanhamento. Uma espécie de residência tecnológica. Eles são de 6 faculdades do Recife, alunos de cursos de TI, Tecnologia da Informação. O pitch é o cartão de visita detalhado da inovação sugerida e precisa mostrar para a empresa em que foi feita a mentoria ou o estágio, digamos assim, que determinado produto ou serviço vale a pena, pode ser implementado e vai trazer benefícios. É uma vitrine para o estudante, porque ele passa o semestre inteiro ali em contato com desenvolvedores, com as pessoas das empresas que vão daqui a pouco poder ser um mentor deles dentro da empresa, mas também uma vitrine para a empresa, porque no mercado, da forma que o mercado se apresenta hoje, as empresas também precisam se posicionar como um lugar bom para trabalhar, como um lugar inovador, como um lugar atrativo para as pessoas, já que o mercado disputa os profissionais. Então é importante que a empresa se posicione e o estudante também aproveite a oportunidade de se mostrar. A gente sempre pede que sejam problemas reais, para que eles vivenciem de fato a realidade do mercado, né? Então a ideia é que eles passem durante toda a graduação tendo contato com projetos e desafios que daqui a pouco, enfim, isso vire uma experiência no currículo. Os alunos do curso do SENAC de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram mentorados na Globo. É comum em todos os nossos telejornais mostrarmos câmeras de trânsito. Durante um semestre, eles trabalharam junto com a equipe de tecnologia, soluções para melhorar a forma como essas imagens são exibidas. A gente veio com uma solução inovadora para que ele possa utilizar de uma maneira simples a própria voz dele para poder chamar essas câmeras para serem colocadas na transmissão. Então, isso pode ser colocado diretamente no microfone do apresentador, que ele pode acionar uma câmera simplesmente com a voz, deixando muito mais rápido e muito mais dinâmico e sem sobrecarregar ninguém. Com a voz, se o apresentador disser que ele quer uma imagem de uma determinada avenida, só o comando de voz do apresentador vai fazer aquela imagem aparecer, é isso? É exato. A ideia da equipe foi aprovada e vai ser utilizada pela emissora. Eu percebi que os alunos se empenharam muito. Na primeira semana já tinham um primeiro esboço. Foi fantástico, assim, nunca vi uma equipe tão rápida. Primeira semana, um primeiro esboço. E eles foram evoluindo tanto que no final, o pessoal da Globo disse, caramba, não imaginava que tanta coisa pudesse ser feita num tempo curto, usando inteligência artificial, modelo de machine learning, tecnologias assim, pouco exploradas ainda do ponto de vista de desenvolvimento. E foi fantástico, assim, eu diria que os alunos fizeram muito mais do que o esperado. Parabéns para os estudantes. E após uma pausa de 12 anos, as Drilhas de São João voltaram às ruas de Caruaru. As Drilhas surgiram em 1989, inspiradas nos desfiles de blocos carnavalescos. São trios elétricos cantando pelas ruas do centro da cidade durante o São João. Por volta de 1h30 da tarde, os trios estavam em posição de largada na Avenida Agamenon Magalhães. O grupo Juntor abriu o festejo. No segundo trio, ele, que não podia de jeito nenhum faltar. Elifas Júnior, a majestade, sim, o rei das drilhas. Eu pensei que a nossa história das drilhas tinha se acabado. Podia acontecer outro movimento, como já teve outros eventos fechados, mas nunca aberto, né? Maravilha, e a gente segue com o Globocop sobrevoando a área central do Recife. Novas informações para você sobre os protestos que estão acontecendo na capital pernambucana desde as 7h30 da manhã. A gente está registrando, mostrando várias áreas da cidade, por onde os carroceiros estão circulando. Algumas vias importantes foram fechadas, outras já liberadas. A gente observa essa movimentação ao vivo agora do nosso Globocop, inclusive tem audiência pública agendada para hoje à tarde e claro que você acompanha tudo ao longo da nossa programação. O NE1 volta amanhã, vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens. Uma ótima tarde para você.